imaginou se você tá em casa e do nada algo colide, ou de repente vários mundos colidem com você dentro deles, e você acaba parando em um mundo, ou pelo menos em um deserto, sem saber de nada que aconteceu? Sim, essa é a história de Colisão, é um anime bem legal e brasileiro, feito pelo Carlos Daniel, acho que Carlos alguma coisa, dono do Voice Maker, tá aparecendo ele aí, tá ligado? Sim, o nosso querido Carlos inventou um dos melhores animes de todos, mas sério, anime brasileiro muito top mesmo, que hoje eu vou resumir o primeiro episódio, que talvez eu poderia resumir todos juntos, mas não, porque eu não consigo editar um vídeo de 1 hora ou mais. Então, vamos resumir Colisão, um dos melhores animes brasileiros. O episódio começa com um robô em um local bem destruído mesmo, ou seja, teve uma guerra ali, tá ligado? E ele vai pegar uma certa coisa que tá com uma feiticeira, e ela acaba dizendo que esse negócio é maior do que ele pensa, e isso pode causar o risco de, sei lá, uma população inteira, talvez, ou até mais do que isso. Algo bem grande mesmo. O robô fica tentando entender, só que ele não pensa, e ela acaba até humilhando ele, dizendo que ele não raciocina, e de repente, quando ele vira de costa, que ele começa a aparecer que tá pensando o que vai fazer com esse objeto, ela rapidamente se levanta e consegue usar o poder nele. Ou seja, eu não acredito que esse poder seja tão, esse feitiço seja tão simples assim, deve ser algo mais complexo, como dá talvez até um raciocínio a ele, já que a conversa foi sobre isso. Mas isso não é bem importante, porque já corta, né, assim, é meio importante, né, mas não no começo. Já cortando, aparece o nosso querido personagem roxo se acordando. Sim, esse nome desse personagem é roxo, porque ele não fala o nome, então é roxo. Ele tá acordado e bem assustado mesmo, como se alguém tivesse colocado ele nesse deserto, tá ligado? E é aí que roda tudo o contexto. Ele tá ali perdido no deserto e começa a caminhar, simplesmente aleatoriamente. Depois de caminhar bastante mesmo, sério, cara, bastante mesmo, ele acaba encontrando um outro cara desfalecido. Quando ele chega lá, é o Laranja. Quando ele começa a revistar o cara, ele vê que o cara se acorda, o cara leva um maior sustão com a cara desse bicho, da cara desse bicho. E ele, quando ele se levanta, ele pergunta por que ele tá ali, se ele sequestrou ele. Quando ele olha, o bagulho do cara tá pro lado de fora. Ele começa se assustando e se cagando todinho. Mas já voltando na seriedade, ele pergunta por que ele jogou ele no deserto, o roxo. Mas o laranja disse que não jogou ninguém, porque tipo, ele também não ia, né, claro, sequestrar ele e fica lá. Então ambos entram em acordo e eles começam a andar junto. O laranja queria falar o nome para o roxo, mas o roxo tava pouco cagando, dizendo que não queria saber o nome dele. E ele acaba enjoando o roxo. Mano, sério, essa viagem é bem divertida porque ele enjoa muito o roxo. E as músicas, mano, são perfeitas mesmo, tá bom. Vamos lá. Ele pergunta ao roxo se ele tem uma bússola, algo do tipo, se ele sabe quando ele tá indo, e vai puxando o saco do roxo até mesmo. Assim, eu não vou mentir que se eu tivesse no lugar do roxo, eu finalizava ele ali mesmo, tá ligado? Então, tá ligado? Se fosse se eu fosse o roxo, tá ligado? Só que, né, é claro que não, eu seria talvez um figurante, tá ligado? Mas vamos continuar a história. O laranja faz bastante pergunta mesmo, perguntando por que será que alguém jogaria ele nesse deserto. E, se vocês perceberem que tem coisa futurística com coisas do passado, com outras coisas mais da mitologia, é porque quando o nome é Colisão do anime, várias coisas se colidiam em apenas um mundo, que é esse que eles estão. Então, ou seja, todos os outros mundos, outros tipos de coisas, tipo, se colidiram, tá ligado? Como se fosse vários universos ou algo desse tipo. Então, é bem simples, mas também meio complicado também de explicar isso. Por enquanto tá meio em aberto, né? Mas sim, nos próximos episódios nós iremos saber mais. Ele se pergunta muito, e depois ele pergunta, mano, por que o cara tá pelado? Tá ligado? O laranja ele é bem aleatório mesmo também. Ele é que nem eu, aleatório, mano, sério. O laranja percebe que tem uma transferência espacial, tá ligado? Tipo, algo de errado. Ele acaba avisando o roxo, e o roxo fica, sai daqui, sai de perto, tá ligado, mano? Tipo, mal rejeitando o cara, tá ligado? Como um emo depressivo rejeita, tá ligado? Os caras, tá ligado? Aí ele fica meio puto, laranja, com toda razão. Se fosse eu... Não, depois eu falo. O laranja fica mó putaço e ativa suas botas voadoras. E eu me perguntei por que ele não ativou antes. Só que os voice makers é muito rápido, mano. Ele já explicou, porque não tinha bastante combustível, tá ligado? Já que, eu acho que ele não tinha carregado, né? Eu acho que ele tava numa missão e, algo desse tipo. Vamos lá. Quando ele tá subindo pra ir embora, ele de repente analisa algo vindo em alta velocidade, caindo perto da sua direção. Ou seja, que se fosse um meteoro, só que na verdade é uma caixa d'água. Aí você tá se perguntando, uma caixa d'água caindo do céu? Sim, colisão. Tá ligado, né? Quando ele vê que o local do impacto nos seus óculos, que é bem legal, que esses óculos é bem importante mesmo, tá ligado? Ele percebe que a área da queda desse bagulho vai ser bem onde o roxo tá ligado? E agora sim, se
eu fosse o laranja, eu deixava o roxo ir de base na hora, tá ligado? Por o simples fato de que quando eu fui avisar o cara simplesmente ignorou, tá ligado? Mas tá de boa, foi até bom ele ter salvado, tá ligado? E de repente o laranja vai lá salvar o roxo e acaba salvando ele e dizendo que ele tá devendo a ele. O roxo fala que não tá devendo nada a ele, mas ele fala, mano, eu vou ficar por perto de você, tá ligado? Pra ver se você vai me pagar, né? Tá ligado? Sim, um pretexto, mas bem válido, porque ele sabe que ele não é forte o suficiente pra sobreviver no deserto sozinho. É claro, ele é bastante inteligente. De repente ele vai pegando água lá dessa caixa d'água, né? E isso é bem certo mesmo, beberam água, enquanto o roxo não. Mas eles vão prosseguindo viagem. Ele, laranja, tava cantando muito e com muito enjoo puxando o saco do laranja, do roxo. O roxo simplesmente manda ele pro saco, tá ligado? Dizendo pra ele ficar caladão. E o laranja fica mal putaço e fala que não precisava da ajuda dele, porque na verdade foi ele que ajudou ele. E fala que vai embora sozinho, tá ligado? Típico namoro infantil. Quando o laranja tá capando o gato, dizendo que não precisa do roxo pra jeito nenhum. De repente o laranja vê que pisou em alguma coisa que não devia ter pisado. Só que quando de repente o roxo olha, ele percebe que tem um esqueleto que já ia finalizar o laranja. Só que ele acaba destruindo o esqueleto dizendo que não deve nada ao laranja. Assim farmando auras desde o começo do anime. O cara é muito brabo. Cê é louco. E aí quando ele começa a dizer, ele explica que são mortos invocando carcaças. E se é uma armadilha, tá ligado? Ou seja, alguém tava ali e alguém montou essa armadilha ali. Ou seja, alguém também talvez estava perdido ou sabia de alguma coisa que ia acontecer nesse deserto. E isso vai ser bem mais explicado no terceiro ou quarto episódio, que a gente vai entender quem foi que na verdade colocou esses esqueletos aí, tá ligado? Mas vamos lá. Quando ele começa a falar que o laranja se mexer, senão vai morrer que nem merda, e isso é bem válido. Mas antes eu queria explicar uma coisa aqui, tá ligado? Mano, esse bagulho dos esqueletos é bem legal mesmo, sério, me deixou bastante animado, pois eu sempre gostei com um personagem ter um exército inteiro pra lutar para si, tá ligado? Nem que seja de esqueletos, fantasmas, zumbis, alguma coisa desse tipo. O personagem se formar muita aura, pois ele tem um exército inteiro lutando para ele e fica de boa de camarote, tranquilão. Tipo o Sono Level, tá ligado, né? Ou seja, os 7 minutos acertou mesmo, tá ligado? Do colisão. Mas vamos lá. O laranja começa destruindo bastante esqueleto, só que quando ele vê que tem bastante mesmo, ele começa a fugir, foge para um lado, foge pro outro. E quando ele vê que tá cercado, ele acaba usando a técnica máxima, fugindo rapidamente. E sim, o cara é muito brabo. Já o roxo tá simplesmente destruindo todos os esqueletos, e os esqueletos têm uma movimentação bem legal, tá ligado? Assim, deixando uma luta bem legal mesmo, onde ele precisa de fato se mexer muito. Onde os esqueletos não são tipo brinquedos que facilmente quebram, ou zumbis lerdos. São bastante ágeis e bom para ataques, tá ligado? Tem alguns até mesmo que são ninjas, tá ligado? Ou seja, ninjas que provavelmente caiu do tempo da época dos ninjas, né? Caiu nesse lugar e foi finalizado e virou uma dessas carcaças. Isso é bem legal mesmo, tá ligado? Porque tem variantes cascaça, né, mano? Eu não sei se foi apenas design ou de fato eram pessoas que, tipo, tinham diversas culturas, tipo, tinha pelo menos piratas, tinha vários outros tipos de esqueleto. Ou seja, sim. Ou talvez seja designer, normal que eles quiserem botar. Ou eu tô chutando que talvez foi pessoal de outros povoados, tipo Viking, algo também que caíram aí e acabaram sendo finalizados por essa pessoa que consegue fazer necromancia e transformar em esqueleto. É uma teoria minha. Mas voltando ao vídeo. De repente um exército de esqueleto enroda e fica cercando o laranja, assim prendendo ele, quase o finalizando. Mas de repente ele ativa suas botas, sobe por cima de todos eles e usa sua bomba explosiva, que é bem útil mesmo. Sério, essa bomba é muito cabulosa, tá ligado? Que foi a mesma bomba que o roxo pegou. Imagina só se essa bomba tivesse explodido naquela hora que o roxo e ele tava junto. E os dois talvez pro beleléu, ou pelo menos só o laranja mesmo e o roxo ficasse suave, de boa, mas com as queimaduras. Mas já cortando pro roxo, o roxo tá batendo diversos esqueletos, só que de repente junto um mutirão de esqueleto do roxo. O roxo fica muito zangado e começa a ativar umas garras, e eu sei já até o nome dessas garras, já que ele também é garras demoníacas. Ele ativa as garras demoníacas e destrói todos eles. De repente o laranja tá lá respirando e dizendo, calma, eu só vejo a gente. Quando ele olha, mano, sério, o laranja já tinha destruído todos eles. Ele ficou todo putado e ficou, mano, como você conseguiu destruir tudo isso, tá ligado? Por mais que ele destruiu quase a mesma quantidade, mas o laranja, o roxo foi bastante suave, tá ligado? Foi uma destruição bem legal mesmo. Já eles adiantando a caminhada, pois não tem mais nada o que fazer ali, todos os esqueletos acabam simplesmente virando poeira, tá ligado? Ou seja, mostrando que de fato foram usado algum tipo de magia, e os poros são rosa, tá ligado? Quando eles se desmancham, tipo a mesma necrofilia do Skyrim, onde quando você usa necromancia, quando desfaz,
o corpo todinho da criatura acaba virando poeira, tá ligado? Igual também é feito em Naruto. Mas isso é apenas uma coincidência, já que no Naruto e no Sky ele faz uma pilha gigantesca. Já que no Colisão é apenas alguns porozinhos bem suave e bem mais feitos, se podemos dizer assim. Quando o laranja e o roxo acabam avançando bastante, o laranja simplesmente escuta alguma zoada. E ele pergunta ao roxo se ele escutou também. E o roxo fala que sim, eu escutei a zoada também. E ele falou, então você me escuta? Aí o roxo manda ele se calar a boca. Ele fica putaço. Mas quando eles vão subindo mais pra frente, que eles estão em cima do morro, eles escutam uma zoada tipo de, tá ligado, né? Você sabe, de capoeira. Ele vê que tem um cara verde farmando aura no maior gingado lutando contra um robô, que é o robô que a gente viu no começo. O robô ataca ele, mas acaba sendo derrotado, né? Levando um chute bem legal. Só que não ficando pra fora de combate. De repente o roxo acaba olhando bem mesmo, e vê um arco, que também é roxo. É, bem coincidência, né? Mas tá bom. O roxo acaba vendo que esse arco é dele e começa a falar que era o arco que é dele, que é abençoado pelos clãs do lobisomem e etc. E sim, e também tem sangue de vampiro. Alguma coisa com sangue de vampiro também, tá ligado? Isso é bem legal, pois agora eu tô entendendo que ele tem espécie de lobo, algo desse tipo, tá ligado? A maldição dele. E tem a ver também que ele luta contra os vampiros, ou seja, meio estilo Conde Varelsen, tá ligado? Ou seja, diversos mundos se fudiram de fato, tá ligado? Épocas desse mundo acabaram se fudindo tudo em apenas colisão, tá ligado? Nesse universo aí. Ou seja, isso é bem legal, que a gente vai poder explorar diversos outros tipos de coisa, tá ligado? Quando ele acaba parando de dar o discurso, ele voa em cima do verde, e quando ele já está chegando de mansinho, o verde acaba sentindo a presença dele e dá um chute, porque tipo, o verde farma a aura, tá ligado? Quando ele percebe que ele chutou a pessoa errada, ele acaba pedindo desculpa, e quando o roxo acaba falando bravamente, gritando pra ele devolver o arco, ele simplesmente entrega o arco e fala, toma mano, caraca, eu senti uma energia mal escrita e eu decidi carregar, pois eu achei que poderia ser arma de algum cara que poderia ter sido finalizador ou de alguém que estava vivo e acabou se perdendo do seu objeto. Mas tá bom, né? Ambos se conhecem e conversam, e ele acaba dizendo que o verde é um guerreiro excelente. E de fato é mesmo, já que ele derrubou o roxo de uma forma tão eficaz e simples. Já o laranja acaba se apresentando também, dizendo que são todo amigo. Quando o robô ia atacar eles, o laranja acaba dando um tiro no robô e todo mundo fica impressionado. E o laranja fala que ele faz isso diversas vezes, né? Ele sempre faz isso. E o roxo acaba dizendo que é magia profana, mas tá bom, né? Quando ele está dizendo que, tipo, o braço dele é adaptado para 3 tipos de coisa, ou seja, 3 tipos de situações, né? É claro, eles ficam todos impressionados, só que o roxo vê que o robô tá se levantando. Quando o robô se levanta, ele percebe que tem uma energia meio verde, tá ligado? É mesmo do começo do anime, onde tem uma veia que usa magia no robô e a energia é verde, tá ligado? Como se fosse um hackeamento, como se tivesse liberado depois desse ataque, mas tá bom, né? O roxo fala que agora é a vez dele entrar em confronto contra esse robô. E assim acaba o primeiro episódio de Colisão. O que você faria se você estivesse no lugar do personagem roxo ou laranja? Escreva no comentário, seria bem interessante mesmo. Mas vamos lá, é simples. Depois eu posso fazer um vídeo talvez derrotando o primeiro episódio de Colisão. Mas também se vocês deixarem bastante o like, pelo menos 10 likes, mano, e ou comentar bastante pedindo, eu posso trazer simplesmente o segundo episódio. Se vocês continuarem, eu posso trazer até o terceiro, o quarto e o quinto, tá ligado? Na verdade só até o quarto. Mas vamos lá, né? Eu posso trazer toda a saga de Colisão e talvez até fazer vídeo derrotando os episódios de Colisão, coisas que eles poderiam ter fazido diferente, tá ligado? Esse tipo de coisa, tá ligado, né, mano? Então deixa o like, se inscreve no canal e tá ligado. Fui.